Bom, aqui conosco no Jornal da Manhã, nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Já estamos te vendo aqui nos estúdios, Vera. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos assiste, nos escuta nesta manhã meio chuvosa de terça-feira. Ô Vera, você vem cobrando aqui, desde que foi divulgada a lista de políticos citados nas delações da Odebrecht, que o STF deveria anunciar uma espécie de planejamento especial para tratar sobre esse caso. Agora, a ministra Carmen Lúcia confirmou que haverá uma força-tarefa. A OAB pressionou para que as investigações tenham sequência no Supremo. Essa decisão vem em boa hora, Vera? Vem em boa hora, Thiago. É melhor que seja agora, no início dos trabalhos, e já estava sendo realmente uma necessidade que a gente vinha cobrando aqui há mais de um mês, desde que o Janot enviou a lista ao Supremo. A gente já sabia que ali haveria o pedido de pelo menos 78, que depois viraram 76 inquéritos no Supremo, e outras providências em outras instâncias, e que o simples dia a dia do Supremo não daria conta de deglutir esse boi. Era uma sucuri que ia ficar deglutindo esse boi durante meses e anos. Eu voltei a cobrar isso no fim de semana, na minha coluna do Estadão. Ontem a OAB fez uma cobrança oficial para que se criasse uma força-tarefa para analisar esses novos inquéritos, e isso vai ser feito. É uma força-tarefa nos moldes da de Curitiba, pelo que eu conversei com ministros. Ela vai ter delegados da Polícia Federal, procuradores da República. A novidade é que ela vai ter mais juízes de primeira instância, Thiago, para fazer a chamada fase de instrução processual. A instrução deve sair temporariamente do Supremo. Outros juízes vão cuidar da oitiva de testemunhas, da autorização para busca e apreensão, por exemplo, se for o caso, sempre consultando o ministro Fachin ou os outros ministros que forem relatores de outros inquéritos. A gente vai falar disso também mais adiante. Mas a ideia é que a instrução processual, que é uma parte mais burocrática dessa fase de inquérito, seja feita em outras instâncias, com a ajuda de uma força-tarefa composta também por delegados, peritos e procuradores da República. Como é que vai atuar essa força-tarefa sem interferir nos demais trabalhos do Supremo Tribunal? Você teve informação, Vera? Pois é, a ideia é essa, Joseval, é que a turma da Lava Jato passe a se reunir mais vezes para tratar dessas burocracias, do trâmite ali do que for dessa fase de inquérito e também dos outros processos. Porque além desses inquéritos, já há vários outros processos que concernem a Lava Jato, né, que estão em tramitação. Então a turma deve ter mais reuniões, pelo que os ministros dizem e esperam que a ministra Carmen Lúcia anuncie. E os outros processos do Supremo, os do plenário, os outros não relativos a questões penais, vão correr normalmente. A ideia é que assim o Supremo consiga dar conta com um mínimo de celeridade deste monte de processo que está agora se avolumando ali nos escaninhos. Ô Vera, para a gente fechar, além dessa força-tarefa para instruir os inquéritos, outras medidas podem dar, de uma certa maneira, agilidade aos julgamentos da Lava Jato. Quais seriam essas medidas, hein, Vera? São duas outras medidas, Thiago. Uma delas é a redistribuição de alguns desses inquéritos. Por quê? Porque nem todos os inquéritos que vão ser resultantes da mega delação da Odebrecht dizem respeito diretamente à Petrobras, que é o foco da Lava Jato. A gente já teve outros desmembramentos da Lava Jato lá atrás. Vamos lembrar o Eletrolão, que o ministro Teori Zavascki resolveu redistribuir. E saiu até do juiz Sérgio Moro. Então agora, outros casos abertos aí com as delações da Odebrecht, como por exemplo, da cidade administrativa de Minas Gerais, a questão do cartel que teria se formado para construir as usinas lá do Rio Madeira, que o Aécio Neves teria participado também, o outro relativo às Olimpíadas, que atinge o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado Pedro Paulo. Esses inquéritos não têm nada a ver com a Petrobras, eles surgiram a partir de outras informações dadas pelos delatores da Odebrecht. Então eles devem ser redistribuídos dentro do sistema eletrônico da Corte. O que os ministros não sabem me dizer, Thiago, quando eu pergunto se eles vão ser redistribuídos apenas dentro da segunda turma e sob um guarda-chuva Lava Jato, ou se eles vão entrar numa distribuição geral que pode também ir para ministros da primeira turma. Então isso ainda não está claro, precisaria ser definido.
A outra medida que pode causar alguma celeridade, e aí vai ser uma medida mais de fundo e que vai causar uma mudança, pode causar uma mudança geral no país, é a revisão dos casos sujeitos a foro privilegiado. O ministro Luiz Roberto Barroso já liberou para a pauta, desde fevereiro, uma ação que discute novos limites para o foro. Ela restringe os casos de foro privilegiado. A gente vai dizer aqui, isso é caso para o Supremo decidir ou para o Legislativo? Teoricamente para o Legislativo, mas o Legislativo nunca vai fazer isso porque muda suas próprias prerrogativas dos deputados e senadores de serem julgados no Supremo. Então tem essa ação em que o ministro Luiz Barroso quer dar repercussão geral. A ministra Carmen Lúcia não tinha pautado esse processo nem em março e nem em abril, mas agora ela pautou e ele vai à discussão em maio. Então, se a maioria dos ministros entender que é o caso de se restringir apenas a crimes relativos ao mandato ou relativos à opinião, o foro privilegiado, aí vai ser uma mudança bastante significativa no ordenamento jurídico brasileiro, Thiago.